Olá, pessoal! Vamos dar início agora ao estudo do sistema respiratório. Bem, o sistema respiratório ele é conhecido como um conjunto de órgãos que tem a capacidade de realizar as trocas gasosas, mais conhecidamente como hematose, a partir da absorção do oxigênio e eliminação do CO2. Para isso, para que haja essa absorção e eliminação de gás carbônico, é necessário que haja um conjunto de órgãos de formato tubular que facilite a chegada desses gases a seus destino-alvo. Esse sistema respiratório é dividido em duas porções. A primeira, conhecida como porção de condução, é formada pelos órgãos que levam o ar até o pulmão e trazem esse ar ao meio externo, formado por nariz, faringe, laringe, traqueias e brônquios. Já a porção de troca é formada pela unidade funcional do pulmão, mais conhecido como alvéolo. O conjunto desses alvéolos forma o ácido pulmonar, que é onde vai haver a hematose propriamente dita. Esse sistema respiratório, mais precisamente sua porção de condução, inicia-se a partir do nariz, onde eu posso destacar esse nariz dividido em regiões como raiz, a porção óssea, dorso, a porção cartilaginosa, ápice, a pontinha do nariz, base, a região que inicia o septo nasal cartilaginoso, narinas, cada um dos orifícios e asa do nariz, essa dilatação lateral que eu encontro em cada uma das narinas. Esse nariz é a porta de entrada para uma cavidade maior, chamada cavidade nasal. Essa cavidade nasal é responsável pelos processos de filtração do ar, onde eu tenho os pelos do nariz sendo redes ou peneiras que acabam por impedir que partículas maiores adentrem, umidificação do ar, já que essa cavidade nasal ela é recoberta por mucosa e produz constantemente muco, que através da passagem do ar, esse muco acaba umidificando esse ar que passa, e aquecimento de ar, através da troca de calores entre o ar que adentra e os capilares sanguíneos da região. Essa cavidade nasal tem como característica a presença de conchas nasais que aumentam a superfície de contato entre a mucosa que recobre a cavidade nasal e o ar que adentra ela. Nós possuímos 3 conchas nasais: concha nasal superior, concha nasal média e concha nasal inferior. Entre as conchas nasais, nós temos os meatos nasais: meato nasal superior, meato nasal médio, meato nasal inferior. Dentro dessa cavidade nasal, também podemos perceber filamentos do nervo olfatório. Vão ser esses filamentos que vão ser responsáveis por o olfato, à medida que o ar adentra a cavidade nasal. Outra particularidade dessa cavidade nasal é a comunicação desta com outras cavidades corporais, como, por exemplo, a cavidade oral, através da faringe, como veremos daqui a pouco, com a cavidade ocular, através do ducto nasolacrimal, onde eu tenho a constante comunicação das secreções que eu tenho no olho com as secreções que eu tenho no nariz, e a comunicação entre o nariz e a tuba auditiva, a partir do osteofaríngeo da tuba auditiva, que é este aqui, que é o final do ouvido externo. Um exemplo disso é que quando podemos tomar alguma medicação no ouvido, nós sentimos o gosto dela, graças a essa comunicação.
Outro ponto importante a apontar nesse sistema, nessas comunicações, é a presença dos seios paranasais. São ossos pneumáticos que possuem internamente cobertura de mucosa e possuem comunicação com a cavidade nasal. Nós temos o seio esfenoide, nós temos o seio frontal, o seio maxilar e o seio etmoide, que é menorzinho, eu encontro nessa região. Esses seios paranasais, além de funcionarem diminuindo o peso craniano, também são responsáveis por facilitar a umidificação do ar e funcionam como caixas amplificadoras de voz. Então, eu tenho esses seios pneumáticos e eles possuem essa comunicação direta, reforçando quais são: seio frontal, seio etmoidal, seio maxilar e seio esfenoide. Eles se desenvolvem ainda no período fetal e têm essa cobertura de mucosa. Uma vez inflamados, eles podem gerar um quadro comumente chamado de sinusite. O órgão seguinte é a faringe. A faringe é um órgão de função dupla, fazendo parte tanto do sistema respiratório como do sistema digestório, e é dividido em regiões como nasofaringe, a porção que se comunica com a cavidade nasal, orofaringe, a porção que se comunica com a cavidade oral, e laringofaringe, a porção que se comunica com a cavidade laríngea. Já falando da laringe, ela é caracterizada como um órgão tubular, situado no plano mediano e anterior ao pescoço, e é formado por várias cartilagens externamente, conhecidas como esqueleto da laringe. Também é importante para conduzir o ar ao pulmão, além de ser responsável pela voz, já que nela internamente encontram-se as cordas vocais. As cartilagens que são encontradas na laringe possuem formatos diversos. Algumas são em número par, outras em número ímpar. Nós temos a cartilagem tireoide, que nela encontramos a proeminência laríngea, mais conhecida como pomo de Adão, que podemos perceber novamente. A cartilagem epiglote, que vai ter função importante no destacamento se eu tenho ar ou se eu tenho comida entrando na cavidade oral. Eu tenho a cartilagem cricóidea, cartilagens aritenoides, essas duas em formato de triângulo, corniculadas, as pontas desses triângulos, e cuneiformes que não conseguimos ver nessa imagem. Queria dar destaque à cartilagem epiglote. Como essa cartilagem epiglote, ela encontra-se no caminho entre sistema respiratório e sistema digestório, quando eu tenho o ar adentrando os pulmões, a via respiratória, ela se abre para que eu tenha a entrada a partir da laringe. Quando se mastiga, quando eu tenho saliva, líquidos para entrar em sistema digestório, essa epiglote baixa, impedindo a entrada na via respiratória. Abaixo dessa epiglote, encontramos as estruturas internas, como, por exemplo, a presença das pregas vestibular, a primeira, e a prega vocal, a segunda. Quando fechadas, chamamos de rimaglote. Quando abertas, chamamos de glote. Podemos perceber nessa imagem a presença da epiglote, protegendo a glote. Uma vez que tenha líquido ou alimento, a epiglote rebaixa, impedindo a entrada na via respiratória. O órgão seguinte, percebemos aqui ainda o esqueleto da laringe. O órgão seguinte é a traqueia. A traqueia é um órgão
formado por anéis cartilaginosos em formato de C, ligados por ligamentos anulares, que são essas fitas tendinosas que ligam um anel a outro. Ela tem como função conduzir o ar aos brônquios, porção mais desenvolvida desse sistema respiratório que levará o ar aos futuros alvéolos. É importante destacar a última cartilagem da traqueia, conhecida como carina, pois possui formato de uma calcinha, característico da região. Depois da traqueia, nós entramos nos brônquios. Percebam que continuamos com órgãos tubulares, que têm como função levar o ar até onde haverá a troca gasosa. Os primeiros são mais robustos, recebem o nome de brônquios principais ou brônquios fonte. Percebam que encontramos um brônquio principal, 2 brônquio principal. Em seguida, nós temos os brônquios lobares. Brônquio lobar, brônquio lobar. Deve-se destacar que nós só temos 2 brônquios lobares à esquerda, em comparação a 3 brônquios lobares à direita. Isso acontece devido ao fato do pulmão esquerdo só possuir 2 lobos, enquanto o direito possui 3. Após os brônquios lobares, esses brônquios se ramificam formando brônquios segmentares. Esses brônquios segmentares possuem número variado e são ramificações dos brônquios lobares. E já próximos aos alvéolos, em tamanho bem diminuto, eu encontro os brônquios segmentares ainda menores, que nós chamamos de brônquios terminais ou bronquíolos terminais, já que possuem tamanho menor. Esses bronquíolos terminais vão ligar diretamente ao alvéolo. Nós possuímos 2 pulmões e esses pulmões, apesar de formato semelhante, possuem diferenças, como por exemplo o número de lobos. À esquerda, como o ápice cardíaco se projeta para a esquerda, nós só possuímos 2 lobos, lobo superior e lobo inferior. Já o do lado direito, nós possuímos 3, lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Vale destacar que esses lobos são divididos por fissuras, fissura horizontal, fissura oblíqua. No caso do lado esquerdo, só possuímos a fissura oblíqua, já que ele só possui 2 lobos. Tudo bem? Esse pulmão, ele faz o revestimento externo do coração. Como assim, professora? O coração, eu vou encontrar ele nessa região, entre os 2 pulmões, naquela região que nós chamamos de mediastino. E aí, dando destaque à unidade funcional do pulmão, que é o alvéolo, que é a porção propriamente dita que faz a troca gasosa, percebemos que dos bronquíolos terminais se projetam vários alvéolos como se fossem cachos de uva. E em cada um desses alvéolos eu percebo uma rede capilar em que vai haver a troca gasosa entre o sangue e o alvéolo, mais conhecida como hematose. À medida que o ar entra no movimento de inspiração, levamos oxigênio para o alvéolo. Esse alvéolo faz sua troca gasosa e devolve à via respiratória o gás carbônico, que vamos exalar a partir do movimento de expiração. Isso acontece continuadamente no nosso sistema, dando destaque de como chegam os vasos a essa região.
onde eu tenho um emaranhado de capilares sanguíneos, que nem são artérias nem são veias, mas permitem a troca gasosa entre alvéolo e capilares, formando o que chamamos de barreira alvéolo-capilar, para que seja concretizada a hematose. Percebamos então como funcionam em conjunto sistema respiratório e sistema cardiovascular. Bons estudos!